Acã, um homem israelita da tribo de Judá, viveu nos dias de Josué e sua história é conhecida nas Escrituras Sagradas principalmente por sua rebeldia ao mandamento do Senhor. A iniquidade de Acã trouxe infortúnios não apenas para ele, mas também para toda a nação de Israel. Neste relato, você descobrirá tudo o que as Escrituras revelam sobre Acã, e entenderá a gravidade de sua transgressão. As Escrituras não oferecem muitos detalhes sobre a vida pessoal de Acã, o que se sabe dele está no livro de Josué, capítulo 7, versículo 1, onde se menciona que Acã era da tribo de Judá. Além disso, sabemos que o período histórico em que Acã viveu foi o da transição da jornada dos israelitas pelo deserto para a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué. Acã aparece na narrativa bíblica já cometendo um grave pecado. As Escrituras contam que Acã tomou clandestinamente objetos proibidos, ou seja, coisas que estavam destinadas a ser destruídas. Segundo algumas versões, os objetos proibidos eram despojos de guerra provenientes da conquista da cidade de Jericó. O povo de Israel havia sido advertido a não pegar nada que pertencesse a Jericó. Nesta circunstância, os israelitas estavam atuando como instrumentos do Senhor, executando sua sentença sobre essa cidade cananeia. Isso significava que a batalha era uma guerra santa e que toda a cidade havia sido dedicada a Deus, portanto, o castigo divino seria rigorosamente aplicado ali. Assim, tudo em Jericó deveria ser exterminado, exceto prata, ouro e utensílios de bronze e ferro, que deveriam ser recolhidos, pois estavam dedicados ao Senhor e destinados ao seu tesouro. Se um israelita se apropriasse de algo que fosse proibido ou dedicado ao Senhor, atrairia maldição sobre o acampamento de Israel e desencadearia a ira divina. Este foi exatamente o pecado de Acã. Ele cobiçou os tesouros de Jericó e pegou para si uma parte, escondendo-os em sua tenda, uma capa babilônica e certa quantidade de prata e ouro. Assim, a transgressão de Acã não se limitou à cobiça, mas também incluiu o roubo de coisas que pertenciam ao Senhor, seja para sua destruição ou para seu tesouro. No entanto, houve um agravante adicional na iniquidade de Acã. Ao agir dessa maneira, ele quebrou a aliança com Deus e envolveu todo Israel em sua rebeldia. Esta implicação ficou evidente nas consequências de seu pecado. Para entender melhor as consequências da iniquidade de Acã, é essencial lembrar que inicialmente, seu pecado era secreto, ou seja, Acã agiu às escondidas para que os outros israelitas não soubessem. Ele se apoderou do que era proibido, violou o mandamento divino e ficou em silêncio. Enquanto isso, Josué enviou alguns de seus homens para explorar a terra de Ai com o objetivo de conquistá-la. Os exploradores israelitas notaram que praticamente não encontrariam resistência nessa cidade e que a conquista dessa terra seria fácil. No entanto, eles não sabiam que Israel já estava sob a ira de Deus por causa do pecado de Acã. Quando os israelitas tentaram invadir Ai, os poucos homens desta cidade conseguiram vencer e expulsar cerca de 3.000 homens de Israel, até matando alguns deles. Essa derrota foi um golpe devastador para Israel. Os israelitas não podiam entender como haviam conquistado a fortificada Jericó, e no entanto, haviam sido derrotados pela frágil resistência de Ai. A explicação estava na iniquidade de Acã. Isso significa que as consequências do pecado de Acã afetaram todo o acampamento de Israel. Então, enquanto Josué e os líderes de Israel buscavam respostas clamando ao Senhor, Deus revelou a Josué que a derrota era consequência do pecado existente em Israel. Deus também profetizou que retiraria sua presença de Israel se o que foi subtraído não fosse erradicado. Depois, seguindo os mandamentos do Senhor, Josué reuniu todas as tribos de Israel e lançou sortes para descobrir o pecado oculto. Por meio deste método, Deus indicou o culpado. É possível que tenham usado o método dos Urim e Tumim para revelar a vontade de Deus, embora não haja certeza sobre isso. De qualquer forma, a sorte recaiu sobre a tribo de Judá e gradualmente apontou para a casa de Acã.
Quando a sorte caiu sobre Acã, ele imediatamente confessou seu pecado, admitiu ter cedido à cobiça, desobedeceu ao Senhor e se apropriou indevidamente de algo que não lhe pertencia. Acã também revelou onde havia escondido o que foi roubado. Em resposta, Acã, sua família e seus bens foram retirados do acampamento de Israel e apedrejados até a morte. Posteriormente, seus corpos foram incinerados e sepultados no vale de Açor, e a justa ira de Deus foi apaziguada. Embora na lei mosaica a pena pelo roubo não fosse a morte, mas sim a restituição em dobro, a situação foi diferente no caso do pecado de Acã. Ele quebrou a aliança de Deus ao se apoderar de coisas dedicadas ao Senhor, escondendo-as audaciosamente em sua bagagem. Esta história de Acã apresenta paralelos e contrastes interessantes, incluindo a semelhança entre seu pecado e o pecado que causou a queda da humanidade no Jardim do Éden, conforme narrado no livro de Gênesis, capítulo 3. O pecado de Adão foi o primeiro de todos os pecados humanos, enquanto o pecado de Acã foi a primeira transgressão registrada de um israelita na Terra Prometida. De fato, em ambos os casos, a questão central foi a desobediência a um mandamento divino. Adão e Eva foram tentados pelo fruto da árvore proibida e Acã foi tentado por objetos proibidos. Nos dois casos, a cobiça desempenhou um papel importante, e ambos os atos de desobediência tiveram consequências devastadoras. Embora Adão e Eva tenham sido expulsos do jardim e Acã tenha sido condenado à morte, as implicações foram muito além de simples castigos individuais. Em ambos os casos, o pecado afetou não apenas o pecador, mas toda a comunidade associada a ele. A história de Acã nos lembra que o pecado nunca é um assunto privado, ele tem consequências para a comunidade. Portanto, como crentes, devemos permanecer vigilantes e obedientes à palavra de Deus, evitando qualquer tentação que nos leve a desviar de sua vontade. Essa história também ressalta a importância da obediência total ao Senhor. Qualquer ato de desobediência, independentemente de quão insignificante possa parecer, pode ter consequências graves para nós e para aqueles que nos rodeiam. Por fim, o episódio de Acã serve como um aviso solene sobre a importância de honrar a Deus em tudo o que fazemos. Mesmo que o mundo nos ofereça tesouros e prazeres temporários, devemos resistir à tentação de ceder a eles, especialmente quando esses tesouros e prazeres são contrários à vontade de Deus. Em vez disso, devemos buscar a Deus com todo o nosso coração e viver de acordo com seus mandamentos, pois somente assim encontraremos verdadeira paz e alegria. Se você gostou de explorar mais profundamente a história de Acã e as implicações de seu pecado, não hesite em compartilhar seus pensamentos abaixo, pois sua opinião é muito valiosa para o mundo. Até a próxima e que Deus te abençoe.